Olá! Na nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar fundo na porção da Torá conhecida como Yitro. A ideia é transformar esse texto, que é super antigo, numa história bem visual e clara. Então, o que será que conecta uma boa gestão, sabe, tipo administração, com a lei divina? Parece uma pergunta estranha, né? Mas a gente vai ver aqui uma conexão que é, olha, totalmente inesperada entre uma crise de liderança e um dos códigos de leis mais famosos de toda a história. Vamos lá. Bom, a nossa história começa no deserto. Imagina o cenário: uma nação inteira, recém-libertada da escravidão, e seu líder, Moisés, bem no meio de uma crise, e não era uma crise externa, não, era uma crise interna. É que Moisés tinha virado um gargalo. Pensa só, da manhã até a noite, era ele, sozinho, julgando absolutamente todas as disputas de um povo inteiro. Ele estava completamente sobrecarregado. Isso não levava só ao esgotamento dele, o famoso burnout, mas também gerava uma frustração e uma ineficiência gigantesca para todo mundo. O sistema simplesmente não ia durar. E aí que vem a parte curiosa. A solução para esse problemão não veio de uma revelação divina, como a gente poderia esperar. Veio de uma fonte bem surpreendente: Jetro, o sogro de Moisés, que era um sacerdote de outra terra, um estrangeiro. Olha, o Jetro chega, observa a cena e manda a real, sem rodeios. Ele diz: isso que você está fazendo não está bom, você vai se esgotar e o povo também. É trabalho demais para uma pessoa só, não dá para fazer isso sozinho. E o mais incrível aqui, sabe o que é? É a reação de Moisés, um homem de 80 anos que já tinha visto milagres acontecerem e mesmo assim ele teve a humildade de parar e escutar o conselho do sogro. E o Jetro não só apontou o problema, ele trouxe a solução. Um plano super prático e, vamos combinar, brilhante. Basicamente, ele propôs um sistema de delegação. Moisés continuaria sendo a pessoa que representa o povo diante de Deus e ensina a lei, mas ele deveria escolher líderes capazes para cuidar dos casos mais simples, dividindo o povo em grupos de 1.000, 100, 50 e 10. Só os casos mais cabeludos, os mais difíceis mesmo, chegariam até Moisés. Uma estrutura de gestão pura e simples. Mas atenção, não era para escolher qualquer um, não. Esses líderes precisavam ter qualidades bem específicas. Tinham que ser capazes, claro, mas também tementes a Deus, pessoas de confiança, verdadeiras e que, olha só que importante, odiassem o ganho desonesto. O ponto aqui é fundamental. A liderança não era só sobre habilidade técnica, era sobre caráter. Acontece que essa reestruturação toda não era só para melhorar a administração do dia a dia, não mesmo. Tudo isso estava, na verdade, preparando o terreno para algo muito, mas muito maior. Essa organização gerou uma coisa essencial: unidade. E tem um detalhe no texto hebraico que é fascinante. Antes, a Torá diz: eles acamparam, usando o verbo no plural. Era um bando de gente junta. Depois da organização de Jetro, o texto muda para Israel acampou, no singular. De repente, não eram mais várias tribos. Era um povo só, um corpo único, com um só coração. E agora sim, eles estavam prontos para firmar uma aliança. Então, com o povo organizado e unificado, o palco estava finalmente pronto. Pronto para o momento mais decisivo da sua história: a grande revelação no Monte Sinai. É aqui que surgem o que a gente conhece como os 10 Mandamentos. Mas, curiosamente, uma tradução mais fiel do hebraico, Aseret Hadibrot, seria algo como os 10 ditos ou as 10 palavras. E essa diferença é importante, como a gente vai ver. Porque a tradição judaica interpreta esse momento não como a entrega fria de um código de leis, mas como um casamento. Isso mesmo, o decálogo seria a Ketubá, o contrato de casamento judaico. As 2 tábuas seriam 2 cópias desse contrato, uma para Deus e outra para o povo, selando os votos dessa aliança. E a própria estrutura reforça essa ideia de aliança. Pensa nas 2 tábuas. Uma delas foca na relação com Deus, nos deveres verticais, por assim dizer. A outra tábua foca na relação com as outras pessoas, na comunidade, nos deveres horizontais. Uma não existe sem a outra. Mas fica a pergunta: esse contrato, essa lei, era só para aquele povo? Ou teria algo mais? Pois é, os detalhes de como tudo aconteceu sugerem um propósito bem mais amplo, um propósito universal. Para começar, vamos pensar no local. A lei foi entregue no deserto, um lugar que não pertence a ninguém, um território neutro. E por que isso? Bom, segundo os sábios, o motivo é profundo. Foi justamente para que nenhuma nação, em tempo algum, pudesse chegar e dizer: essa lei é minha e só minha.
Ela foi entregue em terra de ninguém para que pudesse pertencer a todos. E essa ideia de universalidade não para aí não. Tem um detalhe linguístico que é simplesmente fascinante. A primeira palavra que Deus fala no Decálogo é Anoki, que significa eu. Só que a palavra comum para eu em hebraico é Ani. Anoki é rara, e muitos estudiosos apontam a semelhança com a palavra egípcia para eu. Então, vamos juntar as peças. Uma lei que se pretende universal é entregue em um lugar que não pertence a ninguém e começa com uma palavra que, em si, soa como estrangeira, vinda de fora. Isso nos deixa com uma reflexão final bem poderosa. O que isso quer dizer sobre a natureza da verdade? E, afinal de contas, a quem ela pertence?